No dia de hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre um caso insólito que aconteceu na Noruega, onde um condutor estava dentro de um Tesla em condução de piloto automático, embriagado e a dormir. Será que deu ruim? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Provavelmente cada um de nós já se deparou com alguma situação de vermos algo na estrada onde tenha envolvido condutores sob efeito de álcool e que tenha causado um susto ou até mesmo um acidente que ocorreu fruto dessa situação, não é verdade? Normalmente são situações que acabam por gerar momentos de grande tensão e de pânico, onde as chances de algo acontecer no sentido do desastre é enorme. Acho que todos acabamos por concordar que não é uma situação agradável, ao mesmo tempo que concordamos que são situações que não deveriam acontecer caso o ser humano tivesse mais sensibilidade para este tipo de assunto. Durante vários anos, pelo menos aqui em Portugal, muita campanha tem sido feita no sentido da prevenção, onde são colocados vários outdoors ao longo das nossas estradas com o lema "Se beber, não dirija", precisamente para apelar ao bom senso dos condutores e apelar a alguma responsabilidade. Enquanto que antigamente os carros dependiam 100% da nossa ação para se movimentar, hoje, com o avanço da tecnologia, com o aparecimento dos veículos elétricos, este cenário foi totalmente alterado, onde, por exemplo, veículos como os da Tesla, que dispõem de condução automática com funcionalidade autopilot. É verdade que funcionalidades deste género ainda não funcionam a 100% e muito longe está isso de acontecer. A verdade é que já começaram há algum tempo a haver abusos com esses recursos ativados, onde os condutores acreditam que é completamente funcional e que nada vai acontecer. Recentemente houve uma polémica de grande escala com um condutor de um Tesla que foi apanhado a dormir enquanto o carro se deslocava sozinho, sendo preso como consequência disso. A verdade é que mais tarde foi liberto, onde voltou a cometer o mesmo crime. A Tesla, com estes casos cada vez mais aumentarem, muitas vezes já veio a público pela voz do seu CEO Elon Musk, dizendo para as pessoas não o fazerem e que este sistema está longe de funcionar 100% autónomo e que o autopilot não deve ser usado para esse propósito. A notícia de hoje junta o pior dos dois mundos: um condutor bêbado e a dormir ao comando de um veículo Tesla. Tudo isto aconteceu na Noruega, onde este indivíduo se apresentava nestes dois cenários ao comando de um Model S à velocidade de 100 km por hora. Não é preciso nos lembrar que isto é considerado um caso grave e que coloca não só o próprio condutor em risco, como todos os que circulam na via pública, sejam eles condutores ou pedestres. Este condutor estava a dormir enquanto o carro circulava sozinho, em resultado do alto nível de embriaguez que o cidadão se encontrava. Vai-se lá saber como o mesmo cidadão conseguiu ter a capacidade de ativar o autopilot, mesmo que seja muito simples de ativar, mas foi incrível ainda assim como é que teve essa capacidade de ativar o autopilot. Não sei bem como é que funciona noutros países, como é por exemplo nos Estados Unidos, mas sei que dentro da comunidade europeia as regras neste sentido são muito rígidas, ao ponto que a Tesla é obrigada a pôr em funcionamento em que de X a X minutos o autopilot obriga o condutor a colocar as mãos no volante para que o veículo saiba que estamos lá e acordados. O que é estranho é que, sendo a Noruega um país da Europa, esta situação tenha acontecido de forma tão normal e que tenha perdurado por tanto tempo. Segundo algumas informações que foram divulgadas, o carro conduziu
durante 16 km por conta própria, onde rompe claramente a cláusula de contrato da Tesla que afirma que o condutor deve manter o controle do seu veículo mesmo quando o piloto automático está ativado. Como consequência, o condutor viu a sua licença suspensa e o mesmo cidadão vai ter muito que responder perante a justiça. Só que o insólito é que, segundo a polícia local, o autor deste crime nega que estivesse a conduzir. A polícia disse o seguinte e passa a citar, abre aspas: às 5h40 da manhã, um Tesla para no túnel. Afinal, trata-se de um homem de 24 anos que adormeceu ao volante. Também está bêbado, mas teimosamente nega a condução. Embora haja um vídeo dele no carro, foram recolhidas as amostras necessárias. Fecha aspas. Muitos já foram os casos em que vários condutores têm aproveitado do sistema de assistência ao condutor que a Tesla dispõe para usar em casos semelhantes e se poderem defender deste tipo de acusação. No entanto, o piloto automático da Tesla não é um sistema autónomo, mas sim um sistema de assistência à condução, onde o condutor é sempre responsável pelo veículo e por tudo o que o rodeia e precisa estar sempre em alerta, pronto a assumir o controle a qualquer altura. Volto a repetir, como é um dispositivo que pode falhar a qualquer momento, para as pessoas não adormecerem, o sistema envia regularmente alertas para que o condutor agarre o volante. Caso o condutor não coloque as duas mãos no volante, o piloto automático irá desacelerar o carro e fazê-lo parar na berma à direita. Só que quem estava a filmar estava a impedir constantemente o carro de mudar faixa de rodagem, o veículo desacelerou e parou mesmo ao lado esquerdo, dentro do túnel. Meus amigos, que situação e que notícia mais insólita que poderia acontecer. Trouxe-vos esta notícia justamente para colocar dois cenários em cima da mesa. Primeiro, para alertar que estes sistemas são um auxílio e estão ali para nos ajudar, ainda não sendo 100% autónomos, e foi como vos disse, ainda está muito longe disso acontecer. Ou seja, estes sistemas que tanto a Tesla como tantas outras fabricantes estão a colocar no mercado é justamente para nos auxiliar e para ser mais um extra à nossa condução, para tornar a nossa condução mais confortável. E segundo lugar, justamente para nos alertar para os abusos que muitas vezes que nós cometemos, porque eu sei perfeitamente que muitas vezes a gente não sabe lidar com a tecnologia da forma como ela se apresenta nos dias de hoje, em pleno ano de 2021, pelo menos à data da gravação deste podcast, e acabamos por não saber lidar com a dimensão da tecnologia conforme ela está colocada no mercado e acabamos por nos aproveitar em demasiado dessa mesma tecnologia. Os veículos elétricos e toda a tecnologia que está agregada aos veículos elétricos estão ali para nos auxiliar, para nos tornar a condução mais confortável, mais agradável de se fazer, né? Neste caso a condução, mas não é atualmente para nos aproveitarmos dessa situação, e acaba por ser incrível como é que está a acontecer cada vez mais casos de pessoas que simplesmente ou adormecem ou simplesmente viram para o lado para ficar à conversa com uma pessoa enquanto o carro está ali a conduzir sozinho. Não foi esse o propósito para o qual ele foi criado. Acredito sim que a muito longo prazo estes sistemas sejam usados para esse propósito, mas ainda está muito longe disso acontecer, até porque precisa de haver muitas alterações nesse sentido, não precisa de haver alterações em questões de lei, precisa de haver muitas alterações a nível das faixas de rodagem, a nível das estradas em si, porque precisa de cada vez mais haver sinalização que possa auxiliar os sensores e as câmaras dos veículos para que eles possam saber que tipo de sinalização é que está lá presente na estrada, ou seja, precisa cada vez mais haver sinalização e que esteja bem visível, precisa que as estradas estejam bem sinalizadas a nível das pinturas, né, dos traços contínuos, dos tracejados, ou seja, precisa que as estradas estejam bem preparadas nesse sentido, porque todas estas coisas, ou seja, as sinaléticas, as placas, as pinturas no chão, ou seja, precisa estar tudo 100% funcional para que possa passar ao carro, neste caso aos sensores, às câmaras,
toda e qualquer informação 100% funcional, 100% visível, para que o carro possa se comportar a 100% neste sentido e aí sim, nesse cenário, poder funcionar a que um condutor se desloque do ponto A ao ponto B, independentemente da distância, de forma 100% autónoma. Mas como isso ainda está muito longe de acontecer, bem sabemos que, por exemplo, nos Estados Unidos as estradas estão muito bem equipadas nesse sentido, mas ainda assim, segundo sei, ainda não funciona 100%, neste caso autónomo, ou seja, ainda está um pouco longe disso acontecer. Mas aqui na Europa temos muitos países que está ainda muito longe que isso esteja preparado para que estes carros possam se movimentar 100% autónomos. Eu sei que, por exemplo, em casos como Espanha, a Alemanha, mesmo até em França, são países, por exemplo, que estão muito bem equipados nesse sentido, ou seja, têm estradas muito boas, têm muita sinalização, têm muita placa, têm muito tipo de coisas nas estradas que possam auxiliar os carros a se poderem deslocar com este conforto, com esta mobilidade assim 100% funcional. Mas, por exemplo, em Portugal, principalmente então nas nacionais, isso está muito longe de acontecer. Ainda assim, foi o que eu vos disse, eu trouxe esta notícia justamente para vocês não caiam na tentação de achar que isto é já uma coisa 100% real e que já está 100% pronto a funcionar sem que nada aconteça, que não é verdade. Isto ainda está muito longe disto funcionar a 100%, a 200%, a 1000%, e ainda está muito longe disso acontecer, e que vocês possam também estar em alerta de não acharem que podemos abusar desses sistemas como bem a gente apetece e que isto aqui vai funcionar e que nada vai acontecer, que não vai haver consequências, que isso não é verdade. Foi como vos disse, isto ainda está muito longe de acontecer. Vamos acompanhando ao longo dos próximos meses e dos próximos anos, principalmente dos próximos anos, como é que vai haver a evolução neste sentido. O que é certo é que tanto a tecnologia como os veículos elétricos estão a andar a todo vapor para que um dia mais tarde isto possa ser uma realidade. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.